Estamos de volta para o terceiro e último bloco da entrevista com o governador Júlio Campos. A Laís vai abrir. Saindo de Brasília e voltando aqui para Várzea Grande, tivemos um episódio nos últimos dias bastante polêmico que teve repercussão nacional, que a Câmara de Vereadores aprovou uma moção de repúdio à Guarda Municipal que multou o vereador Nene Chimarrão, porque ele tinha estacionado em local proibido. Como é que o senhor vê esse tipo de atitude vindo de uma Câmara Municipal? Eu acho que foi falta de assessoramento para os vereadores em querer fazer essa coisa. Não tem sentido, né? A Guarda Municipal cumpriu com o que manda a lei. E o vereador também não foi nem da parte dele, talvez, que partiu isso, mas um outro vereador, um terceiro vereador, resolveu fazer aquela moção que causou repercussão negativa para o município a nível nacional. O próprio mato-grossense, que é global lá, o Otaviano, né, Costa, mandou uma mensagem, não sei se viram, no WhatsApp, com relação a esse assunto, dizendo que escandalizado pela atitude. Lamentavelmente, a Câmara cometeu esse equívoco. Eu acredito que a partir de agora tem que ter mais juízo em votar as suas resoluções, os seus votos de congratulação ou de repúdio. Governador, o senhor está apontando várias distorções que existem no sistema político brasileiro. É difícil fazer campanha, gasta-se demais. Na reforma política, eu queria que o senhor apontasse quais são as mudanças fundamentais que devem ocorrer. Uma reforma política séria. Eu acredito que se o Congresso Nacional tiver a coragem, eu se estivesse lá ia brigar por isso. Nós temos que mudar muita coisa, não é pouca coisa. Primeiro, eu acredito, realmente acabar com essa indústria de partido político. Não é possível um sistema político brasileiro suportar 36, 40 partidos, dos quais a grande maioria siglas de aluguéis. Perfeito. Teria que ter a barreira. Cláusula de barreira. Cláusula de barreira. Partido que não conseguisse 5% do voto numa eleição fosse automaticamente extinto. Perfeito. Ou ele teria que agrubar a outra legenda. Então, era o mínimo possível, porque não adianta também por 1,5%, que aí vai continuar a mesma indústria de negócio, para vender horário eleitoral. Partidos de pasta, que o cidadão, o presidente, fica circulando lá pelo tapete verde e o tapete azul do Congresso Nacional, oferecendo a legenda para um candidato ou para um grupo político que queira aqueles minutos, segundos. Outra coisa, nós tínhamos que ter o voto distrital. Seja o sistema misto, 50% das vagas pelo voto proporcional do eleitor, ou 50% pelo voto distrital. Por exemplo, Mato Grosso tem 8 vagas. O senhor prefere o voto distrital misto? 4 vagas seria eleito no estado todo, né, o sistema eleitoral, e 4 nomes pelos distritos. Nós dividiríamos o Mato Grosso, nós temos 2 milhões de eleitores, cada 500 mil eleitores próximo um do outro, das regiões que nós temos, elegiam um deputado federal distrital. Que barateia a campanha, né? E com isso elegeria também, e 4 outros seriam para eleito total. Por exemplo, Júlio Campos, que é um nome estadual, conhecido, fosse disputar uma vaga de deputado federal, ele ia entrar no chapão, no deputado federal, para ser votado em todo o estado, pela agenda em todo o estado. Na lista, mas na lista que deve ser votada. Perfeito. Não a lista feita pela cúpula partidária. Perfeito. Porque aí vai haver, você sabe como que é. Meia dúzia senta lá, vou pôr dono fulano, do partido, dono do partido resolve, pois nós sabemos que todos os partidos têm dono, infelizmente, no Brasil. E outra coisa, o problema do gasto de campanha. Não é possível continuar qualquer eleição, porque enquanto tiver essa eleição do jeito que está, vai terminar sendo obrigado a ter os acordos, Caixa 2, até mesmo doação ilegais, né? Então tinha que haver uma situação. São as mudanças essenciais. Pelo menos isso. Fora as outras, que nós temos que ter a desincompatibilização, acabar com a reeleição, que é uma vergonha essa reeleição no Brasil, não pegou. Não funciona. Não funciona e quem está no poder não quer sair mais. Ele já entra com a meta não de fazer uma boa gestão, mas de preparar a sua reeleição. E isso tem ocasionado governos péssimos, que o Estado pega 4 anos de gente ruim. Porque qualquer governador, qualquer prefeito, ele já tem 33% da população que apoia ele. E 67% é contra, mas 33% ele já entra numa campanha eleitoral com 33% do apoio. Aí para ele conseguir chegar no mais 20%, aí ele usa... Eu acompanhei a disputa eleitoral de
1998, né? Fernando Henrique e Lula. No cargo, o Fernando Henrique podia viajar com um avião presidencial. Fora isso. Presidencial. E o Lula, eu encontrei o Lula num hotel no Rio, estava ele e o assessor da imprensa, carregador de pasta. Eles não sabiam qual seria o compromisso, 3 dias. Então, não dá. Não dá. É isso, isso se repete em diferentes escalas em todo lugar. Porque os Estados Unidos têm. Para com essa história, querer comparar o Brasil com os Estados Unidos. Não é assim. Não é assim. Governador, eu queria tocar num ponto que também gera muita controvérsia, muitos veem como uma distorção também, que são essas aposentadorias a ex-ocupantes de cargos públicos. O senhor recebe aposentadoria como ex-governador? Sim. E também uma como ex-senador? Sim. Veja bem. Eu queria a opinião do senhor a respeito disso. Perfeito. Do TCE. Sim. A aposentadoria de ex-governador não é aposentadoria. O ex-governador, pela Constituição de 1966, aquela que o Castelo Branco sancionou, previa uma pensão vitalícia para os ex-presidentes da República. Os estados acompanharam a mesma decisão federal e fixou-se, Mato Grosso foi um deles, que os ex-governadores recebem uma pensão vitalícia, equivalente ao salário fixo do desembargador, não as vantagens. Hoje, um ex-governador de antes de 88 recebe em torno de R$24 mil, bruto líquido 16 mil e pouco, 17 mil. Eu, quando saí do governo, saí muito jovem, com 39 anos de idade, 40 anos de idade, eu resolvi criar a Fundação Júlio Campos, uma instituição que funciona na minha cidade natal, Várzea Grande, na Avenida Couto Magalhães, 1686, e lá montei escolas de balé, piano, corte e costura, pintura, informática, todo. Geram em torno de 600 alunos, 600, 800 alunos por ano com esse dinheiro. Doei em caráter efetivo definitivo. E meu pai doou a casa em que eu nasci para a sede da Fundação. A Fundação já tem 40 anos, desde 1986, ela já funciona no mesmo local e hoje minha filha é presidente. Quer dizer, nunca recebi o salário para mim. Mas por princípio, mas outros, acha correto que haja esse eu acho pagamento? Que não era necessário. Essa aí foi por causa do Costa e Silva, que caiu doente e não, naquela época um general do Exército ganhava um salário desse tamanhinho e não tinha como, então criou-se essa lei beneficiando. E isso veio para o Estado. Agora, a partir de 88, os governadores já não recebem igualzinho o nosso, anterior, já recebe igual ao salário do atual governador, que é em torno de 17, 18 mil reais bruto, 14, 12 mil reais líquido, que é o caso do ex-governador Jaime Campos, Carlos Bezerra e outros que foram posterior a 88. Agora, eu tenho 2 aposentadorias. Uma de conselheiro do Tribunal de Contas, que contou os 29 anos que eu tive como técnico engenheiro da Codemate e que foi exercido como concomitante com mandato político, e outra de senador da República, que lá quando você vai para Brasília, você tem opção. Existe o IPC, Instituto de Pensão dos Congressistas, que você todo mês desconta 11% do seu salário para este fundo de pensão. Agora, não é obrigatório, você desconta se quiser. Se você não quiser também aposentar, como o Jaime Campos não descontou, não tem direito a aposentar como senador. Quem não desconta não tem direito. Agora, eu não só descontei desde 79, como também não interrompi o período que eu não tive mandato. Os 4 anos que eu passei no governo de Mato Grosso, eu recolhia não só os 11% do meu salário lá de deputado e senador, como também os 33% que o Congresso recolhia. Eu pegava meu salário de governador aqui integralmente, eu mandava para o chefe do escritório de representação de Mato Grosso, Brasília, Dr. Sentob Cohen, e ele ia ao Congresso, na tesouraria do IPC, recolhia todo mês a minha contribuição para mim não interromper. Com isso, eu consegui, ao completar 65 anos de idade, que lá tem a idade mínima para aposentar, e acho que 20 e tantos anos de mandato, quase 28 anos de mandato, de receber uma aposentadoria no valor total hoje de 22 mil reais, proporcional, porque só o Ulisses Guimarães e depois agora esse menino do Rio Grande do Norte, o filho do Aloysio Alves, o Eduardo. O Henrique Eduardo. Henrique Eduardo, que conseguiu ultrapassar a barreira dos 35 anos, né? Fazendo 36 anos de mandato, né? Consecutivo, pagando o Instituto de Pensão dos Congressistas. Lá eu recebo uma aposentadoria de 22 mil reais, líquida 17 mil e poucos reais. Então, eu paguei isso aí. Agora, se o Congresso quiser devolver o que contribuir, pode cortar também a aposentadoria. Agora, não é justo eu ter contribuído, né, durante 28 anos para isso.
Que apoiar é ilegal? Não sei se é ilegal, porque o mundo todo tem. Eu fui primeiro secretário de Senado, Augusto. Mandei levantar tudo isso. Naquela época havia contestação. E todos os parlamentos do mundo também têm o instituto de pensão e é proporcional também. Você pode aposentar depois de 8, se você pegar um mandato só de senador, você vai aposentar com o quê? Com 15% do salário, porque você contribuiu só para aquilo. Agora, se você cumprir 4 mandatos de senador, 30 e tantos anos, você vai aposentar quase 100% integral. Né? Então, aí, o Ulisses Guimarães, coincidentemente, eu estava na mesa do Congresso naquela época, não deixou ninguém, porque morreu ele e a dona Mora. E os filhos dele já era tudo maior de idade, o Tito, não tinha quem aposentar, quer dizer, perdeu. Vários perdem, porque vários parlamentares que não têm filhos, né, menor de idade, porque até 18 anos, não tendo filho menor de idade, se não tiver viúva, também não recebe. Governador, o senhor tocou de passagem num episódio que eu gostaria de ouvir o senhor sobre ele, que foi o transplante que o senhor fez recentemente. Nós todos ficamos muito felizes aqui com a sua plena recuperação. Eu queria saber se, nesse tipo de cirurgia que você vai fazer, se a pessoa sente muito medo. Como é que o senhor sentiu? Com certeza. Tanto é que eu procurei adiar o máximo possível. Só fui realmente para fazer o transplante agora que o médico me deu o ultimato. Fígado. Eu falei a você, transplante de fígado. Ou você faz o transplante ou o testamento. Não tem mais saída. O meu fígado estava com 2/3 já necrosado. E a qualidade de vida minha estava muito ruim. Aqui tem 2 jornalistas brilhantes da imprensa cuiabana que me viam e já sabia que eu estava em fase realmente decadente. O que ocorreu? Quando deu o ultimato, eu optei em fazer no Brasil, justamente por recomendação de um brasileiro lá, do paranaense, que está acompanhando o transplante em Miami, e ele disse no Ceará, fui para o Ceará, fiz o transplante, mas na hora que eu fui para a cirurgia, eu perdi o medo, porque eu falei, eu estou na mão de Jesus. Eu sou um homem profundamente religioso, quando disse para você. Confio muito em Cristo, sou cristão mesmo desse militante. Aí botou na mão. Falei, já estou na mão de... E tenho certeza que ele vai estar, porque toda vez que eu viajo para o exterior, Augusto, mesmo onde não tem igreja católica, eu faço questão de ir numa igreja cristã, ortodoxa, evangélica, e orar uns 5 minutos e dizer, Jesus, estou aqui te visitando. E eu, então, nesta hora, eu falei, agora, Jesus, eu quero que o senhor venha me visitar. Neste momento, e entrei com tranquilidade. Os médicos pegou na minha mão, falou, está com medo? Eu falei, não estou com medo, não. E graças a Deus, realmente, eu acho que ele esteve presente. E aí o senhor foi para a praia, né? Foi. Tem uma foto. Eu recuperei uma coisa sujeira. 2 dias de UTI só. Uma coisa, 2 dias. 2 dias, um transplante fica 2 dias. O médico falou, Júlio Campos, alguma coisa aconteceu. Aí vai ser um milagre, porque eu nunca vi. Que eu tinha reservado 7 dias de UTI para o senhor, saiu com 2 dias. O hospital estava reservado para 15 dias, saiu com 5. 7 dias entre a cirurgia e ir para casa. Então, o Brasil sabe tratar a questão dos transplantes? Alguns estados estão mais evoluídos, né? Por exemplo, o Ceará, que tem obrigatoriedade de, na carteira de identidade ou na carteira do motorista, declarar se quer ser ou não doador. Isso facilita muito. E lá hoje o maior centro transplantador do Brasil está fazendo mais transplantes do que em São Paulo. Não precisa consultar a família. E de uma qualidade espetacular. Está bem equipado e eu recomendo todas as pessoas que tiver problema de transplante, seja de fígado, de coração ou de rins, que é gravíssimo aqui, que também possa optar pelo Ceará. Não acredito que só São Paulo vai resolver, que só o Rio de Janeiro, que só os grandes centros. Tem grandes centros de excelência. Nós temos Joinville, que também é um grande centro, é uma cidade do interior de Santa Catarina que faz um transplante. Então, eu me sinto muito bem, né? Consegui, eu acho, uma recuperação estupenda. Estou tão entusiasmado que já penso até realmente em voltar para a vida pública. Não, isso aí já está decidido. E sempre houve muitos boatos relacionados à sua saúde, né? Sim. Você sabe disso. Claro. Desde criança eu escuto falar, o Júlio Campos está mal. Ele vai morrer, né? Vários já me enterraram. O que o senhor atribui isso, né? O adversário. O adversário torce. O adversário e muitas vezes vice, suplente seu fica torcendo, né? Para você falar de deixar vaga para ele. Então, isso já realmente... Muitos que acreditavam que eu estava na beira da morte já foram, né? Já estão no cemitério e eu estou aqui. Ainda pronto para a guerra, né? Um rival histórico que aparentemente vendia saúde, que é o Dante de Oliveira. Eu queria que o senhor falasse sobre ele, qual é a falta que ele faz hoje. O que o Dante... Foi uma morte inexplicável. Jovem,
53 anos, 54 anos, um líder que poderia hoje estar nos honrando, né, no Parlamento Nacional, porque ele fez um governo razoável o primeiro mandato e o segundo mandato ele consolidou como um bom governador. E, lamentavelmente, ao sair para o Senado, ele foi derrotado pela série sexarenta. Ele foi o terceiro ou quarto colocado, eleição de 2 vagas, né? Então, ele ficou muito sentido. Quando ele preparava para retornar há 4 anos como candidato a deputado federal, veio a morte dele em plena pós-convenção, né? Ele não, e por que é? Da diabetes. Ele não se cuidou como deveria. E uma diabetes é uma doença mortal, né? Porque é silenciosa e cada vez vai estragando mais. E ele teve aquela coincidiu da diabetes elevada com a pneumonia e deu aquele quadro que em 24 horas estava morto, né? O voo das terças-feiras, quando vão os deputados de São Paulo para Brasília, é chamado de Esperança do Suplente. Leandro, nós estamos no final do programa, eu queria fazer uma última pergunta. Se o senhor, por hipótese, o senhor reassumisse o governo de Mato Grosso, hoje, qual seria a sua primeira medida? Bom, tem tantas coisas para ser organizado no Estado, mas a primeira coisa eu acho que seria realmente voltar para organizar a saúde pública e investir na educação. Eu me arrependo muito, e acho que os militares falharam muito naqueles 20 anos de regime, né, de 64 a 84, de não ter realmente dedicado com afinco para a educação dos brasileiros. E o senhor protagonizou um episódio polêmico com os professores quando era governador. Muito. Deu uma banana para eles. Não foi, não. Vamos esclarecer. Não foi para eles. Aquela banana foi na disputa eleitoral da prefeitura. Mas meus adversários disseram que era para o professor. Para os professores eu mostrei a caneta. Falei, a mesma caneta que nomeia, promove e reclassifica, pode demitir os grevistas. Porque fizeram uma greve política querendo destruir o meu governo logo após a maldita nova República de Sarney, que se implantou também de Brasília a Mato Grosso. E meus adversários do PMDB naquela época fizeram tudo para fazer o meu impeachment como governador, porque eu apoiei com lealdade, e não me arrependo, Paulo Maluf a presidente, porque eu era partidário. Eu era do PDS, perdi a convenção, porque eu votei em Andreasa. Perdi a convenção porque nós apoiamos o Andreasa, Mato Grosso, mas perdemos a convenção e eu respeitei a decisão do partido. E isso me custou muito caro, né? Porque quando entrou o governo Sarney, que era o da Nova República, eu fui escanteado. E o Dilson Funaro tinha uma mágoa muito profunda do meu senador, o meu parente ilustre, Roberto Campos. E ele quis vingar toda aquela mágoa dele, não liberando os recursos federais de Mato Grosso, nos deixando a pão e a míngua, descumprindo a Lei Complementar 3177, que foi a divisão do Estado, que dizia que durante os 10 primeiros anos pós-divisão, o governo federal manteria a folha de pagamento dos aposentados do Estado. Aí o Dilson Funaro assumiu após suceder o nosso atual vice-governador do Rio de Janeiro, o sobrinho do Tancredo, Dornelles. Francisco Dornelles. Francisco Dornelles. Até o Dornelles, os 6 primeiros meses, um ano que ele ficou, ele cumpriu. Entrou Funaro por uma razão de mágoas pessoais com o Roberto, ele cortou e nós tivemos crise. Quer dizer, hoje a sua prioridade absoluta seria a educação. Educação, saúde e segurança pública, que eu fui um bom governador nessa área, eles voltariam a ter uma segurança. Infelizmente, o nosso tempo acabou. Muito obrigado, Laís, muito obrigado, Rodrigo, e muito obrigado, governador Júlio Campos. É um prazer conversar com o senhor e vê-lo em ótima forma e com a cabeça a mil. Vamos ver como é que vai ser a campanha do ano que vem e qual vai ser o posto que o senhor vai disputar. Eu que agradeço a vocês, a TV Cidade Verde, nossa querida Band Mato Grosso, esta oportunidade, e principalmente este programa maravilhoso que é O Livre, comandado por um grande jornalista, Augusto Muito Nunes, obrigado. E pelos jovens, brilhantes jornalistas aqui da Cuiabania, a nossa amiga Laís e o Rodrigo Vargas, que é famosíssimo também. Muito obrigado. Um abraço a todos. Termina aqui mais um programa O Livre. Estaremos de volta na próxima terça-feira. Até lá.